Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal New Zealand for Brazilians. Eu me chamo Breno. Se você não me conhece é porque você ainda não está inscrito no canal. Então clica aí para se inscrever no canal, deixa aquele joinha também. Estou falando com vocês hoje diretamente de Albany, no norte de Auckland, da Nova Zelândia. E estou num lugar muito bonito que chama Reserva Houston. E eu vim dar um passeio com vocês para fazer um conteúdo aí falando de um assunto que eu acho importante, com pelo menos um background aí mais bonito do que geralmente eu costumo fazer, que é meio parado. Aqui é uma região bem legal, né? North Shore, no geral, é uma das melhores partes para você viver aqui em Auckland. Mas o tema que me traz a esse vídeo, no dia de hoje, inclusive, não saia do canal para você saber tudo sobre esse tema que vai ser tratado aqui hoje. É a questão de, primeiro, em muitos grupos de Facebook e as pessoas comentam, sobretudo brasileira, quem não está aqui fala isso, mas tem muita gente que está aqui e insiste em falar em crise. Eu sou meio contrário a essa palavra crise por uma razão muito simples, porque crise o mundo inteiro está passando, o mundo inteiro está vivendo uma crise nesse momento, é uma crise mundial que está se abatendo sobre o planeta, que ainda é um reflexo de Covid. A gente ainda está passando no pós-Covid. Então você tem reflexos claros. E obviamente a gente ainda tem, para conseguir colaborar com isso, a gente tem reflexos de guerras, né? Qual que é o aspecto que eu acho importante falar para vocês de crise? Primeiro, crise é uma crise global. É muito difícil a gente conseguir falar especificamente que um país inteiro está em crise, porque você tem que dizer que a crise afeta sobre os mesmos problemas em todas as regiões do país, para todos os segmentos, e não é uma coisa que a gente possa falar. Na verdade, não é uma coisa que a gente pode falar de país nenhum, porque o que ocorre? Quando a gente fala de crise, generalizada dentro de um país, são todas as regiões. Eu acho pouco provável. Porque, por exemplo, a minha área, que é a área de TI, né? A área de IT, como eles falam aqui, a ICT, né? Então é muito complicado eu falar que em todas as áreas a gente vai ter problema. Talvez você não tenha problema em Auckland, que é um centro metropolitano, e se você vai lá pro meio do negócio, lá no meio do mato, você não vai conseguir trabalhar por lá, né? A não ser que você trabalhe remoto. É uma crise na área de tecnologia? Não, é uma crise localizada. Porque se eu continuo conseguindo oferta de trabalho, se eu continuo conseguindo trabalhar em Auckland, que é uma metrópole, então não é uma crise generalizada, certo? Então eu não gosto muito de ouvir esse termo crise, crise de trabalho na Nova Zelândia, porque isso é muito localizado, né? Por região e por segmento, né? Por área. Então o que acontece? Primeiro tem esse aspecto, mas como a gente está falando de trabalho, ainda tem um outro aspecto. Primeiro, tem uma baixa demanda de serviços de baixo escalão. Por quê? Tem pouco, tá baixo? Não, tem muito. O problema é que assim, não tem só brasileiro aqui, cara. Tem chinês, tem japonês, tem indiano, aos montes. E é muito mais fácil para eles virem de lá do que pra gente sair do Brasil e chegar aqui na Nova Zelândia. Então o que acontece? Você chega aqui, e olha que tem bastante brasileiro aqui. Você chega aqui, você vai concorrer com brasileiro e com o resto do mundo, cara. E duplicou a quantidade de imigrantes, de emissão de visto só para estudante no início desse ano, com relação ao ano passado. E se você olha lá num gráfico, é uma coisa absurda de crescimento, entendeu? Que de repente as pessoas descobriram a Nova Zelândia como um lugar bom para morar. E aí eles simplesmente decidem vir para cá. E precisa de um estudo, claro, mas as pessoas querem estudar? Não, ninguém quer estudar. Ninguém quer ver número, ninguém quer prestar atenção para saber se tem demanda, se a região que a pessoa decidiu morar, o custo de vida para ela vai ser acessível, né? Você chega aqui, você vive com a possibilidade financeira que você construiu no Brasil, ou seja lá o país do qual você veio, né? E seja lá o país para onde você vá. No caso a gente fala aqui sobre a Nova Zelândia. Então assim, é importante frisar que muitas vezes as pessoas elas vêm para cá sem ter feito esse estudo prévio. E aí é quando a casa cai. Aí bagunça. E aí eu posso falar, não, o país está em crise porque estava bom pra caramba. O que é bom pra caramba? Defina o que é bom pra caramba, né? É o primeiro ponto, que eu não consigo entender
o que é bom pra caramba, o que é ruim pra caramba. Qual que é o parâmetro de referência que a pessoa está utilizando, né? Teve um estudo real sobre isso, com dados reais, ou foi falácia? Foi alguém que falou e você acreditou e por aí foi? Geralmente o que eu percebo é um pouco disso. As pessoas não foram se informar de verdade, elas simplesmente se basearam no relato, né? Relato, não é fato, é só um relato de alguém que veio aqui. E às vezes quando você pega relato, o que acontece? Sobretudo em rede social. Ninguém conta derrota em rede social. As pessoas só contam as vitórias, né? Só fala daquilo que deu certo. E consequentemente, o que você vai ter? Você vai ter uma percepção distorcida do que é a realidade do país. Porque você está vendo só as vitórias. Para você, você fala assim, não, 100% das pessoas que vão para lá se dão bem, entendeu? Mas e aqueles que voltaram? Por exemplo, na semana passada, estava com um parceiro que eu conheci, um cara gente boa pra caramba. Ele veio pra cá e tudo deu errado, e ele voltou pra trás. Gastou uma grana com a viagem para vir para cá, gastou uma grana para pagar o estudo, que ele estava aqui estudando, né? E voltou para trás, cara. Que ele chegou à conclusão, falou, não era bem assim, né? Assim, eu pensei que fosse A e cheguei aqui era B. Então, assim, é muito problemático essa questão das pessoas virem e não terem a informação correta. Mas também é problemático falar que está em crise, porque não é uma realidade, né? Não é. Você tem setores que você vai ter uma percepção de crise, você tem locais que vai ter uma percepção de crise, certo? Agora, quando a gente fala de preço, aí claro, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem que eu comprei uma blusa aqui no ano passado e paguei $40 nessa blusa. No mesmo lugar, a mesma blusa. Se você for hoje, exatamente, na warehouse, na The Warehouse, e pegar essa mesma blusa, ela tá 60. De 40 para 60. Isso é um aumento significativo, a gente está falando de um aumento de 50% ao longo de um ano. E um aumento de 50% ao longo de um ano é muita coisa. Porque isso é o que? É inflação? Eu dei sorte quando eu comprei e estava numa promoção? Não sei. Mas se você se focar só nesse produto, aí está em crise. Mas é este produto que está em crise, não é o país inteiro que está em crise. Não são todos os setores, não são todos os segmentos. Então é isso que é importante focar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para deixar bem claro que essa questão de crise, ela é muito relativa. Mas é importante, para que você não sofra com isso, que você faça o dever de casa. Que você estude especificamente qual é o setor que você está buscando, né? E dificilmente você vai ter essa resposta num grupo, cara. Não vai ser grupo de WhatsApp, não vai ser grupo de Facebook, não vai. Ninguém vai responder para você ali, porque veja bem, você não está perguntando para um monte de gente que estuda, para estudiosos do assunto, não. Você está perguntando para gente que, como você, tá ali e tem preguiça, e tá perguntando para outro e para outro, é coisa de boca. E coisa de boca não é o dado oficial. Então assim, busca sempre o dado oficial. E aí você vai ter um parâmetro, vai ter uma referência sobre como que funciona em cada caminho. Outro ponto, você não pode trabalhar como turista. Ponto. Acabou. Não pode. Isso não é uma questão discutível. Isso é ilegal. Mas você pode vir aqui como turista e tentar arrumar trabalho? Pode. Você vai conseguir? Pouco provável. Pouco provável. Porque é pouco tempo para você conseguir alguma coisa e você permanecer aqui, certo? É a mesma coisa você procurar overseas, né? Procurar do Brasil. Aí você encontra? Possivelmente, entendeu? Não é impossível, é difícil, mas não é impossível. Você vai conseguir. Agora, por exemplo, você veio para cá como estudante, que é uma alternativa bacana, como um caminho de migração, por exemplo, para quem pretende migrar. Qual que é o problema que você encontra aqui como estudante? Você só pode trabalhar 20 horas, só 20 horas por semana. E se você trabalhar mais, você corre o risco de ser deportado, inclusive. Dificilmente a pessoa acaba sendo deportada. Geralmente o que acontece é que na hora de ir embora o cara pega e te marca, entendeu? Se você pedir um outro visto ou pedir para trocar de visto, ou de repente você está aqui trabalhando mais do que 20 horas, recebe uma oferta de trabalho, quando você pedir para Work Visa, ele fala assim, não, você tem uma falha de caráter, porque você sabia que só podia trabalhar 20, você trabalhou mais do que 20. Então isso tem que ficar bem claro. E torna-se difícil você conseguir uma oferta de trabalho só podendo trabalhar 20 horas por semana, certo? Então esse é um aspecto que não tem como, assim, realmente é muito difícil você conseguir dar o start, dar o passo inicial por conta dessas questões, né? Por conta disso, fazendo tudo da forma correta, fazendo tudo da forma legal, certo? Você só vai poder trabalhar 20. Os colegas que eu tenho que conseguem trabalhar, né, com visto de estudante e conseguem arrumar um trabalho. Também não é tão simples assim arrumar um trabalho de 20 horas, né? Leva um certo tempo. Por que eu chego a essa conclusão? Porque nenhum deles chega aqui e já consegue trabalhar. Eles sempre chegam aqui e levam uns 3 meses até conseguir trabalhar.
Ou seja, a qual conclusão a gente pode chegar? Que não é tão facinho assim, porque se fosse tão facinho assim, você chegava aqui e já começava a trabalhar. E quem chega aqui, né, que foi o caso inclusive desse colega, que achou que ia chegar aqui, ia conseguir arrumar um trabalho, ia conseguir se segurar baseado na grana desse trabalho que você ia conseguir aqui na Nova Zelândia, aí fica ruim, entendeu? É impossível? Não, não. Tem história de sucesso? Tem, se você procurar você acha. Só que assim, a vasta maioria das pessoas que se deram mal não vai fazer vídeo na internet falando que se deu mal, entendeu? A vasta maioria. Ou seja, você vai ter uma informação que é um pouco distorcida se você tentar buscar dados reais em redes sociais. Vai ser meio distorcido, certo? Eu tô falando aqui sobre a prática, né? E eu não tô dando nenhum dado oficial. Obviamente, depois eu posso fazer uma busca e alguma coisa e coloco na descrição, né? Alguns links onde você consegue encontrar esses dados oficiais. Mas o que eu falo é um pouco da realidade que eu vejo. Então, ao mesmo tempo que eu estou dizendo aqui, não é fácil você conseguir arrumar um trabalho, você vindo para cá como estudante. Não é fácil você conseguir um sponsor para você já vir para cá com um work visa. Assim como também não é fácil você vir para cá como turista e você conseguir uma offer de trabalho. Não é fácil. Também não é impossível, certo? E não é fácil. Mas aí dizer que está em crise, aí eu acho complicado, certo? Aí eu acho complicado, porque não é crise. Já que a área, por exemplo, a minha área, que é a área de dados, é uma área que está em ampla ascensão aqui. E toda hora eu recebo um monte de oferta. Qual que é o problema? O meu visto só me permite trabalhar 20 horas. E aí o cara obviamente fala, não, 20 horas não vai dar, entendeu? Mas vou ficar aqui com o teu currículo porque o teu perfil me interessa. E aí se surge alguma coisa que é em hora aberta, por exemplo, um freelance e tal, alguma coisa, aí rola. Então eu já fiz alguns trabalhos como freelance, certo? Mas algum trabalho fixo realmente não tem. E como freelance não tem como você sobreviver. Como que eu sobrevivo? Da minha grana. Porque obviamente que eu vim pra cá com uma situação segura e estável para ficar um ano aqui sem depender de nada. Ah, é difícil pra caramba, concordo. Não vai ser todo mundo que vai conseguir fazer isso, entendeu? Mas é a forma que você tem com segurança de você vir para cá e você ficar ao longo do tempo e você ter uma experiência um pouco melhor. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, aproveitar a informação. Se você discorda, se você concorda, escreve aqui, deixa aqui no comentário que a gente fala sobre isso. E eu espero vocês no próximo vídeo.